Mateus capítulo 5, de 38 a 42. Nós começamos hoje uma nova fase no nosso estudo do Sermão do Monte. Nós estamos vendo aí algumas aplicações de Jesus quanto a ser sal e luz do mundo e também quanto a todas as bem-aventuranças. E hoje nós iremos meditar aí nesses versos, onde, como eu falei, dá uma nova sequência aí àquilo que Jesus está explicando como prática, dando como prática e também, ao mesmo tempo, refutando os ensinos dos escribas e fariseus a respeito da lei de Deus, daquilo que foi estabelecido no Antigo Testamento. Mateus 5, 39 a 42. Deixa eu ver onde é que eu pus errado aqui. É do 38, só escrevi errado ali. 38 a 42. Diz assim a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus e é sobre esse texto que eu quero meditar com os irmãos. Esse é o quinto dos 6 exemplos que Jesus nos dá. Então nós já estamos aí quase finalizando aquela estrutura que nós demos. Estrutura essa de vocês ouviram o que foi dito e eu, porém, vos digo. Esse é o penúltimo exemplo que Jesus dá. E como eu falei, Jesus está mostrando o espírito da lei, qual é o real sentido da lei, da mera letra, e também, ao mesmo tempo, colocando algumas aplicações, algo prático para eu e você fazer, praticarmos, e também refutando os ensinos errados dos escribas e fariseus. E, irmãos, ao entrar nesse assunto, nós estamos mais uma vez entrando em um assunto muito complicado. Quem aqui já não teve curiosidade de saber se esse negócio de dar a outra face é de fato literal? Quem aqui já não teve curiosidade de saber o que é o tal da milha? Aqui é tão somente uma linguagem para uma medida antiga, não se usa no Brasil, nos Estados Unidos ainda é usado as milhas, né? Mas enfim, quem nunca teve curiosidade sobre o que está aqui? Essa questão do processo. Tem um pastor, amigo meu, que ele diz o seguinte para a sua membresia. E eu vou tratar com isso mais à frente, nem mais adiante, não hoje. É o seguinte, irmão, crente, você pode processar outro crente, mas vai ser excluído da igreja. E ele diz isso tranquilamente. Por que será? Pretendo explicar isso para os irmãos. Então, são muitas questões dentro desse trecho que nós acabamos de ler, que envolve muito e principalmente a vida do crente. E eu quero lembrar a você que, de forma macro, a maior mensagem do Sermão do Monte é a diferenciação entre um cristão verdadeiro e alguém que é tão somente um simpatizante do Evangelho, um amigo do Evangelho, alguém que gosta de estar entre o povo de Deus, entre os discípulos, alguém que gosta de estar debaixo da chamada, a proteção ou cobertura espiritual. Isso não existe, mas tem gente que gosta de ficar debaixo disso aí, né? Sermão do Monte é para mostrar se você está tão somente sendo um simpatizante do Evangelho ou se você é crente de verdade.
e assim nós vamos conhecendo. E diz a palavra de Deus, irmãos, isso também é algo muito sério, tá? Pastor, mas eu não sabia de nada disso. Não é o problema. Mas agora a gente sabe. E daqui para frente, como vai ser a nossa vida a partir daquilo que nós acabamos de aprender. Então, vamos trabalhar com isso, tá? Então aqui nós estamos diante de mais um assunto complicado, difícil, controverso e passível de muita polêmica. E como nós fazemos ou fizemos no passado acerca, por exemplo, do divórcio, um assunto difícil assim como esse, e não mais difícil que esse, creio que esse é bem mais difícil. Nós vamos então analisar com bastante cuidado, com muita calma, tudo isso que está escrito aqui e reter a mensagem principal para as nossas vidas e para que nós possamos praticar a palavra de Deus da forma mais correta possível. Portanto, a minha proposta é cautela, é paciência, para que nós possamos analisar tudo o que foi dito aqui pelo próprio Jesus, tá certo? Nós estamos diante de uma afirmação bíblica muito pesada, diga-se de passagem. Nós estamos diante de como é o tema dessa mensagem. Olho por olho é o tema central, é o tema principal. O significado da legislação é o que eu quero trazer hoje para os irmãos. E essa é uma afirmação bíblica bem pesada, mas nós vamos entender, irmãos, aqui e ao longo do nosso estudo sobre esse tema, que o mesmo que acontecia, por exemplo, ou que aconteceu na situação do adultério, nós já estudamos aqui, e também na situação do divórcio, se repete aqui, e também acerca dos juramentos que estudamos há tão bem pouco tempo atrás. O mesmo princípio é aplicado, como nesses outros aqui. E a ideia principal era o quê? Controlar algo que estava acontecendo de forma desenfreada. Isso não é uma lei necessariamente, é tão somente um adendo na lei. É como que você tem hoje as leis estabelecidas e dentro você tem vários parênteses, vários acréscimos para que aquela lei possa ser cumprida de forma mais... É o que nós estamos diante dessa fala, dessa legislação. Então, qual é a mensagem principal aqui? O desenrolar disso você vai entendendo. É controlar algo que também estava acontecendo no passado. Tempos de Moisés, tempos de Jesus, e diria eu, talvez até mais hoje, nos nossos dias. E nós vamos entendendo isso à medida que vamos avançando. Necessariamente, irmãos, quando você olha essa expressão, olho por olho, dente por dente, e nós vamos ler aqui, você vai perceber que não é só isso que a palavra de Deus traz dentro dessa como legislação, tem mais coisas, não é só olho por olho e dente por dente, tem mais coisas e você vai ler hoje aqui comigo. Quando nós falamos nessa legislação, nós estamos necessariamente falando de um tema que é a vingança. Então, é a vingança que está por detrás de tudo isso. O que é que Jesus está querendo corrigir na mente dos discípulos? O conceito sobre vingança. Isso deve ficar na minha e na sua mente enquanto estivermos estudando dos versos 38 até o verso de número 42. E quando nós falamos em vingança, não é necessário nós nos aprofundarmos no significado desse termo, vingança. Por quê? Nós sabemos o que é isso. Eu e você, nós sabemos o que é a vingança e por um motivo muito simples. Desde criança, irmãos, eu e você sabemos o que é revidar. É ou não é verdade? Desde criança, nós sabemos o que é pagar com a mesma moeda.
Nós sabemos o que é dar o troco por algo que fizeram contra nós. Desde criança nós sabemos isso. E como eu fiz aqui hoje de manhã a pergunta, quem é que ensina uma criança a fazer uma coisa dessa? Ninguém. Ou melhor, não há necessidade de se ensinar. Como por exemplo o egoísmo. E você vê as criancinhas, o Isaías Neto, meu filho, por exemplo, querendo algo e chorando por algo e dando birra por aquilo. Quem é que ensinou esse menino a fazer isso? Ele nunca me viu dar birra por algo. Nunca viu a mãe dele dar birra por algo. Quem é que ensinou? Não precisa de ensinar. Nós já nascemos com isso. Nós já nascemos tendenciosos ao pecado, às coisas ruins. Diz a palavra de Deus que o nosso coração ele é pervertido. Ele não se tornou pervertido durante alguma fase da nossa vida. Não, isso está lá desde o nosso nascimento. Tiago vai dizer que nós herdamos a nossa vã maneira de viver dos nossos pais. Ou melhor, Pedro vai dizer isso. A vingança é a mesma situação. Então você sabe o que é, eu sei o que é. E isso está dentro de cada um de nós. E vamos arrochar um pouco mais. Quem aqui, qual homem ou mulher aqui, já não pensou, ou até mesmo já fez, já praticou o revide? Será que algum de nós aqui hoje seríamos desculpados desse pecado, do pecado da vingança? Eu acho que não, ou pelo menos eu não seria, porque isso está dentro de nós. As ações maléficas está dentro do ser humano. Então você sabe o que é vingança, eu sei o que é vingança, não precisamos nos aprofundar. Isso é o que está por detrás das palavras de Jesus e também daquilo que os escribas e fariseus ensinavam de forma equivocada. Mas hoje eu quero trazer essa expressão, olho por olho, dente por dente, e as demais que nós vamos ver aqui, e eu quero explicar o que significa essa expressão dentro da palavra de Deus, necessariamente no Antigo Testamento. Então vamos lá, irmãos, de forma mais rápida hoje. O que significa na legislação mosaica esses termos? Duas coisas eu quero trazer para você. Primeiro, controle da retaliação. Esse termo não é estranho aos seus ouvidos. Nós tratamos dele aqui no passado, quando falamos acerca do assassinato. E nós trabalhamos isso. Por que Moisés, orientado pelo próprio Deus, acrescentou isso à lei contra a vingança? Primeiro, para frear a retaliação, controlar a retaliação. Nós vamos olhar aqui alguns textos agora, esses textos que mostram onde estão aí, ou onde está essas palavras que nós acabamos de citar, está aí no nosso tema, e as mais palavras que também fazem parte dessa legislação, olho por olho e dente por dente. Vamos lá, primeiro texto, Êxodo capítulo 21, verso 22 até o verso 25, e nós vamos ler 3 textos e você não vai achar em outro lugar essas expressões, somente nesses textos. Êxodo capítulo 21, a partir do verso 22, diz assim a palavra de Deus: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, e aqui entende-se dano grave,
pela morte do bebê ou até mesmo a morte da mãe. Então o castigo será o quê? Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Segundo texto, Levítico capítulo 24, versos 19 e 20. Um outro texto que traz a mesma coisa e em uma outra situação. Levítico 24, 19 a 20. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se fará com ele. Último texto, Deuteronômio capítulo 19, o verso 21. Essa é uma afirmação um pouco mais pesada e lá na frente você vai entender do que se trata. Deuteronômio 19, verso 21. Não olhem para ele com piedade. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Nesse terceiro texto, ou caso em especial, aqui está tratando de uma testemunha. Então, desse Deuteronômio 19, 21, o que está por trás é o seguinte: se uma testemunha mentisse ao testemunhar contra um agressor, a pena que o agressor receberia seria muito maior do que aquilo que ele deveria receber pela agressão que cometeu, ou pelo crime que esse homem cometeu. Então veja só, se a testemunha mentisse em um juramento, por exemplo, como era o contexto aqui, a pena cairia sobre a testemunha, e não mais sobre o agressor, sobre o acusado. E por que isso? Para impedir que alguém testemunhasse de forma mentirosa a fim de prejudicar uma pessoa, ou a fim de contribuir que uma outra pessoa exercesse ou praticasse a retaliação. E o que é retaliação? Retaliação é quando você pune alguém com uma pena a mais daquilo que seria o justo, daquilo que seria a penalidade própria para aquele ato ruim que foi cometido. Isso é retaliação. Então, quando nós analisamos todos esses textos e também cada um com o seu contexto, nós percebemos exatamente a mesma mensagem. Ou seja, injustiças eram cometidas no passado. A lei estava estabelecida, as penas estavam estabelecidas. E quando as pessoas que estavam envolvidas em uma questão de agressão ou em uma questão de violência, como quase sempre vai ser o caso, essas pessoas, elas davam a própria pena para aquela pessoa que foi agredida ou que foi o agressor. Isso é retaliação. Esse preceito ou essa legislação veio para dar um freio nessa questão. Agora é o seguinte: não haverá mais retaliação. Então, se a pessoa arrancar um dente de você, você vai ter que arrancar um dente dessa pessoa. Por quê? Talvez a pessoa arrancou um dente de outro e a outra pessoa ia matar essa pessoa. Isso acontece nos dias de hoje, sim ou não? A pessoa vai lá e assalta você. E o que a pessoa faz? Vai lá e mata o assassino. A pessoa invade uma casa e a pessoa vai lá e assassina aquela pessoa. Retaliação. Irmãos, como eu falei, isso talvez aconteça muito mais hoje. A gente não sabe necessariamente toda a realidade do passado, mas nós podemos dizer que isso acontece em grande escala
nos nossos dias. Injustiça para com o malfeitor. E olha só que detalhe interessante. O povo de Deus, ou o povo naquela época, também o de Deus, estava agindo violentamente da forma que eles achavam melhor, da forma que eles bem entendiam. Eles estavam punindo as pessoas que praticavam mal contra ele ou contra quem quer que seja. Um exemplo disso no Novo Testamento, lembra quando Jesus entra com os seus discípulos numa aldeia? Aí os discípulos de Jesus pedem lá pouso para Jesus, lembra disso? Aí as pessoas fecham a porta na cara de Jesus, não, aqui não tem lugar. Aí os filhos do trovão, João e Tiago, fazem o quê? Vira para Jesus: Senhor, quer que a gente faça uma oração e peça para que Deus mande fogo do céu e consuma e mate esse povo? Aí Jesus dá a resposta lá. Espera, precisa matar o cara que não quis deixar Jesus dormir na casa dele? Retaliação. Isso ainda estava na mente e está na nossa. Prova disso, irmão, você está assistindo um jornal na sua casa, aí passa lá um episódio muito, algo horrível, aí passa lá, e fulano foi condenado a 30 anos de prisão. O que a gente diz? Fala a verdade, saiu barato. Só que talvez você não está em mente que a nossa legislação, a brasileira, não permite que alguém seja condenado por mais de 30 anos. E a gente ainda saiu pouco. Podia ter pegado a vida inteira, podia ter pegado prisão perpétua. É ou não é assim que a gente fala, irmão? Fala a verdade, é assim. Retaliação. A gente não olha para a justiça, e a justiça já foi estabelecida, as leis já foram estabelecidas. Retaliação. Então, essa legislação veio para amenizar esse tipo de coisa que também os discípulos praticaram ou quiseram fazer. E também todo esse nosso pensamento que nós temos hoje de retaliação, olho por olho, dente por dente, veio para dar um freio nisso e fazer com que o povo no passado, e eu e você também hoje, entender que existe o quê? Justiça. Agora, irmão, nós podemos achar algumas coisas muito mal julgadas, até podemos, mas o que nós precisamos entender é que não cabe a nós, e você vai ver aqui também que não cabia ao povo fazer esse tipo de julgamento, principalmente estabelecer as penas. Existem pessoas responsáveis por isso, queira você ou eu ou não. Existem pessoas, e se a gente for pegar as questões políticas aqui, enfim, irmãos, talvez eu e você teríamos muito mais culpa no cartório do que o povo que está lá fazendo esse monte de lei barata, como nós achamos que está. Porque talvez na hora de votar a gente não presta muita atenção, e a gente usa outros parâmetros que não o bíblico para dar o nosso voto, Então, tudo isso a gente deve pensar. Primeiro, dar um freio na retaliação. Segundo, trazer o senso de justiça e equidade, ou retidão. Para isso, esse tipo de preceito, de legislação foi dada na lei de Deus. Trazer o senso de justiça e equidade. Irmãos, sempre há consequência para aquilo que nós praticamos, quer seja algo de bom ou algo de ruim. Sempre há consequência. Agora, existe uma diferença entre a qualidade e até mesmo o tamanho, a quantidade da consequência. Vamos lá. O ponto principal quanto a essa questão que nós estamos estudando é a equidade, a retidão ou o senso de justiça. E olhem só, quando nós fazemos uma coisa boa, nós somos recompensados por isso. Isso pode acontecer de várias formas. Por exemplo,
aquela pessoa que foi objeto da sua bondade, ela pode te recompensar. E ela pode te recompensar até a mais daquilo que você talvez merecia por aquilo que você fez. Isso é algo muito comum de acontecer e é até um princípio bíblico, vou mostrar para você aqui. Quando se trata de recompensa, sempre se joga para cima. Mas isso também é uma consequência daquilo que se faz de bom. Mas o termo mais apropriado e que nós também mais gostamos é a recompensa ao invés de consequência. Algo muito tranquilo. Então, é muito comum isso. E você pode ser beneficiado ou recompensado por a pessoa que você ajudou, ou isso pode não vir da pessoa que você ajudou. Talvez você faz uma coisa boa para alguém e a pessoa te dá um obrigado. No mínimo ela exerceu a justiça, mas a recompensa vem em outro momento, e a gente sempre acaba colhendo os frutos bons das nossas boas ações. É por isso que Paulo vai dizer, olha, não se canse de fazer o bem, porque no seu devido tempo, você vai colher os frutos dessa ação. Você pode colher na hora, ou pode colher no futuro. Quando eu falo disso, eu me lembro, trabalhava numa empresa lá em Goiânia, e os meus patrões, eles eram sírios, né, são ainda, e aí um dia o filho do meu patrão, que era o meu patrão de fato, ele chegou para mim e falou assim, Johnny, meu pai tem um CD de música árabe, e ele gosta muito de ouvir as músicas da terra dele, do tempo dele, só que no carro que ele comprou não tem CD, não dá para ler o CD, e eu queria que você pegasse essas músicas e colocasse num pendrive, que aí ele coloca lá, é até mais fácil para ele. Pode fazer isso para mim? Eu falei, posso, sem problemas. Aí olha só, irmãos, eu peguei lá os CDs, e no meu horário de serviço, eu fui lá no computador, coloquei o CD, coloquei o pendrive, fiz o processo de cópia, e deixei lá e fui trabalhar. E isso não gastou, sei lá, 5 minutos do meu tempo, porque é algo que você faz e deixa a coisa acontecer, e depois você só volta para conferir. E pronto, ele achou que ia demorar alguns dias, e à tardinha Felipe, está aqui o pendrive, o CD, está tudo certinho. Até ouviu algumas músicas lá, mas, irmão, não escuta uma música árabe não, pelo amor de Deus. É um negócio depressivo, tá? Você não vai entender nada e é um negócio triste. E eu entreguei para ele no fim do dia. O Felipe está aqui, ele falou, mas já, e não sei o quê. Eu falei, não, aqui é tranquilo, foi rápido, não sei o quê. E eu, não, John, quanto que foi aí? Eu falei, não, foi nada não, que é isso. Aí ele pegou R$50 e me deu. Eu falei, não precisa, isso aqui, inclusive eu fiz no meu horário de trabalho, né? Eu tirei o meu trabalho e fiz e tal, mas não precisa não, está tranquilo. Não, eu insisto e tal, e me deu R$50. Beleza, bênção. Passado uns 2 dias, o pai dele chega na loja, e o carrão dele lá e tal, e ele me vê, Johnny, obrigado por ter feito o negócio lá, agora eu estou ouvindo minhas músicas aí no meu carro, muito obrigado. Eu, não, seu Bassan, de nada, tudo certo. E ele pegou R$30 e me deu. Eu, não precisa não, inclusive o Felipe já até me pagou por isso, que nem, não, eu insisto e tal, e beleza, é bênção, então me dá aí. Por quê, irmãos? Isso é recompensa por algo bom que você faz, né? Um obrigado já estaria de bom tamanho, até porque eu usei o tempo que eu estava trabalhando para fazer isso, né? Não todo o tempo, porque como eu expliquei, não precisava ficar parado. Mas, irmãos, isso é uma coisa. Agora, o nosso assunto aqui não é uma recompensa por algo bom que você faz. Aqui é exatamente o contrário. O ponto aqui é a questão da justiça sendo praticada, e aqui é uma contradição de termos, de forma excessiva. Aqui, necessariamente, se trata das injustiças que estavam sendo praticadas por parte do povo, ao julgar o próprio povo um caso de violência. Então, é disso que esses termos estão falando aqui. Quer ver um assunto interessante? Você pega do Código Penal Brasileiro o artigo 155. Diz lá, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel.
Então pronto, isso é furto, é quando alguém rouba, por exemplo, o seu celular. Isso aconteceu comigo em Goiânia 5 vezes que eu me lembro. 2 com o agravante, que era a arma de fogo. Mas 3 foi só isso aqui mesmo. Se o cara fosse pego, o artigo dele era 155. Qual que é a pena para essa lei, para esse ato, né? Olha só. Reclusão de 1 a 4 anos. Isso é prisão, né? Mais multa pecuniária ou em dinheiro de 1 salário mínimo, o salário que estiver vigente. Então pronto, esse é o crime, essa é a multa, essa é a pena. Agora, se um juiz aplica uma pena para esse crime, acima disso aqui, não, eu vou dar para você 10 anos de prisão. Esse juiz estará exercendo a justiça ou a retaliação? Retaliação. Não seria justiça. Não, você vai pagar, em vez de 1 salário mínimo, 10 salários mínimos. Isso não é justiça. Isso é injustiça. Por quê, pastor? Porque a lei já está estabelecida e ela diz que deve ser de 1 a 4. E se o juiz der 1, ele está usando até de misericórdia para esse réu. Se ele der os 4, ele estará usando da justiça. Então, irmãos, é disso que esses preceitos estão falando. E com esse exemplo que nós acabamos de dar, nós entramos aqui em um detalhe interessante que eu já folhei para você. Olha só, esse preceito não foi dado ao povo, mas foi dado a quem? Aos juízes da época, aos homens que seriam homens que veriam os crimes, os atos maldosos, violentos, e iriam julgar de forma mais apática, ou de forma, alguém que não está envolvido diretamente naquele crime. Esses preceitos não eram para ser praticados pelo povo, mas por homens levantados por Moisés, que haveriam de julgar todos esses casos. Então, haveriam pessoas escolhidas entre o povo de Deus para fazer isso. Então eles iriam averiguar as acusações, eles iriam ouvir todos os lados das histórias, e eles iriam então tomar as suas decisões e aplicar a pena, pensando e prezando somente pela justiça. Até isso acontece hoje. Você pode ver, você é julgado e você vai diante de um juiz, e aquele juiz nunca te viu na face da terra. O que é que ele tem contra você que ele pode usar para te retalhar? Absolutamente nada. Da mesma forma que. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. As pessoas que são responsáveis por julgar e aplicar a pena, elas são pessoas que estão vendo tão somente a justiça, ou deveria ser assim. Então, é para isso que essa legislação foi feita, para dar um freio na retaliação e para trazer o senso de justiça. Olha, não se pode aplicar uma pena acima daquilo que já está previsto, proposto numa lei. E não importa se a gente pessoalmente acha pouco ou não, já está estabelecido pelo próprio Deus. E como diz a própria palavra de Deus, as autoridades lá, para o bem ou para o mal, elas estão lá por permissão do próprio Deus. Isso é algo interessante. Permissão do próprio Deus. Não tira a nossa irresponsabilidade, como eu falei, talvez na hora de votar. Aí o Senhor permite exatamente para mostrar algo para mim e para você. Consequências. Qual é a lição de tudo isso aqui, irmãos? Somente uma. Deus é aquele que tem o poder, e Deus é aquele que exerce o domínio sobre tudo e sobre todos. E olha só, irmãos, somente Deus
é quem tem o interesse, somente Deus é quem tem o poder, somente Deus é quem tem a capacidade de reprimir as ações maldosas, as ações pecaminosas, os atos de violência. Somente Deus tem o interesse, a capacidade e o poder de dar uma opressão ou de oprimir esses atos maldosos. E você percebe isso ao instituir essa legislação. Nunca foi permitido a retaliação. Para que isso pudesse ficar mais evidente ainda, o Senhor permite que Moisés então coloque na lei o seguinte: se arrancar um dente, o preço que há de ser pago é outro dente. E conforme o crime vai aumentando, a pena também vai aumentando. Senso de justiça, para deixar de lado a retaliação. E com tudo isso nós vimos exatamente isso, irmãos, que Deus, Ele se interessa. Às vezes nós olhamos para o nosso mundo e achamos que o mundo está totalmente, ou foi totalmente abandonado por Deus. E talvez a gente não veja as ações de Deus freando as ações malignas. Esse é um exemplo muito claro de que Deus age no meio da criação e mais ainda sobre o mal que há na humanidade. Citei outras vezes, volto a citar, Lutero diz que Satanás é como um cão preso na coleira de Deus. Até as ações dele são limitadas à permissão de Deus. E você vai vendo então Deus agindo, freando o mal. E haverá um dia, irmãos, que Deus, Ele retirará de sobre nós todo o mal, toda ação perversa, toda ação do diabo, toda ação maligna, todo o mal que o ser humano comete contra outro ser humano. Haverá um dia onde isso vai acontecer, mas enquanto isso não acontece, Deus vai controlando o mal, Deus vai freando as ações malignas, e as leis estão aí como uma prova disso. As nossas leis estão aí. Já pensou se não houvesse pena para um simples roubo de celular? Já pensou? Todas as leis que você tem hoje, quando você vai olhar ao fundo, ela tem uma base, um princípio dentro das Escrituras Sagradas e das leis que foram instituídas no passado. Há perversões? Muitas. E a coisa vai arrochar, irmãos. A coisa vai ficar mais feia a nível de lei. Mas você percebe o próprio Deus agindo em meio a tudo isso. E enquanto esse dia glorioso não chega, nós vamos provando da paciência, da bondade, da mão de Deus sobre os seus e também sobre toda a face da terra, controlando, freando a ação maldosa. Então, nós devemos crer na justiça, em especial na justiça de Deus, porque todo e qualquer crime não vai ficar impune, não vai. Se ficar aqui na terra, por várias outras questões, até mesmo legais, esse negócio já está anotado, já está escrito no livro da vida, no primeiro deles. Duas coisas para você praticar. Primeiro, cuidado com julgamentos precipitados. Muito cuidado com isso. Quando nós julgamos precipitadamente, nós podemos deliberar ações equivocadas, penas equivocadas. Meu irmão, se você estiver diretamente envolvido em uma questão, seja de violência, seja de injustiça, seja de agressão física, moral, emocional, se você estiver envolvido, você não é a melhor pessoa para fazer um julgamento. Não é. Nós precisamos de alguém de fora. Nós precisamos de outra pessoa para olhar essa situação, ouvir as partes. Por quê? Irmãos, por mais crente que você seja,
o seu coração, ele não vai pesar pela justiça, ele vai pesar para a vingança. Se você for um envolvido, se alguém da sua família for um envolvido, o que vai estar pesando nessa balança será a vingança. Então, por isso nós devemos pedir conselhos, devemos pedir avaliações por parte de terceiros. Claro, você deve avaliar que tipo de pessoa vai te orientar. Mas, irmãos, nós não somos as melhores pessoas para julgar, para sentenciar, quando nós estamos envolvidos na situação. Prova disso, mexe com o seu filho, você vai lá tirar satisfação. Você não quer deixar barato, você não quer levar desaforo para casa. Mexe com você mesmo, te humilha, enfim, você não quer levar desaforo para casa. Por quê? O ditado está aí, a vingança é o quê? Um prato que a gente come cheio, e muitas vezes, e na maioria das vezes, se você for sincero, você vai ver que nós não queremos tão somente que o nosso agressor sofra aquilo que nós sofremos. Nós queremos o quê, irmãos? Que ele sofra mais, e que a pena seja maior, e que o sofrimento, a angústia dele seja maior do que aquilo que ele causou em mim. O que é isso? Vingança. Não é justiça. Por isso, cuidado com julgamentos precipitados. Se você for o envolvido, cuidado, mais cuidado ainda. Segundo, recompensa, irmão. Sempre precisamos jogar para cima. Eu quero terminar com essa temática linda das Escrituras. Quando a questão é recompensar alguém por algo bom que ele fez para você, irmão, devemos sempre olhar com as lentes da generosidade. Olha que coisa interessante. Ok, se você for justo na sua recompensa, está tudo certo. Mas a palavra de Deus, ela nos incentiva a recompensar com generosidade. Então, se alguém fez algo bom para você, e você quer recompensar essa pessoa por isso, seja generoso, dê a mais, pague a mais, enfim. Se um irmão fizer algo bom para você, e você deseja recompensar esse irmão, e aqui eu não falo só de dinheiro, irmãos, pelo amor de Deus, mas faça a mais, seja generoso. Agora sim, falando de dinheiro, se essa igreja abençoa você, olha que coisa interessante, seja generoso com esta igreja, não comigo, não. Seja generoso com a igreja. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para as nossas funções como membros de uma igreja, a nível de dízimo, por exemplo, e a gente dá aí o nosso dízimo e acha que a gente está fazendo algo muito grande para o reino de Deus. Irmão, já falei, volto a repetir, eu ainda vou fazer uma série de estudos sobre igreja e tudo que envolve. Você vai ver que dízimo, esses 10% que a gente se orgulha tanto de devolver, irmão, isso aí é o ponto inicial, é o ponto de partida. É como se a palavra de Deus te orientasse. Menos que isso, irmão, você estará sendo mesquinho. Tanto que a palavra de Deus no Novo Testamento vai pedir ou vai requerir de mim, de você, a generosidade. Em que sentido? Olha, você deve olhar para o seu coração. Isso é algo interessante. Então, se você quer dar 10%, dê, irmão. Mas a palavra de Deus nos orienta a contribuir, a recompensar com generosidade. Se essa igreja é bênção na sua vida, haja com generosidade para com essa igreja, tanto no seu serviço, quanto com o seu dinheiro. E eu falo isso, irmão, sem medo de você me julgar como alguém que está pedindo para você. Você não é obrigado a fazer isso. Agora, quando algo de bom acontece conosco, a primeira coisa que a gente quer é fazer o quê? É recompensar e agradecer de alguma forma. E uma das formas é contribuindo.
Uma das formas é sendo generoso com aquilo que Deus dá para você. E muitas vezes a gente olha e a gente não tem a capacidade de ver que Deus nos abençoa muito mais daquilo que a gente precisa. Talvez você está aí, pastor, mas eu sou pobre. Irmão, quantos arroxos você não já passou na vida e Deus foi lá e te abençoou. Deus foi lá e foi generoso com você. Eu poderia citar vários na minha vida e você também. Haja com generosidade para com a sua igreja, para com os seus irmãos, para com aquelas pessoas que fazem o bem para a sua vida. Generosidade. Quando o assunto é recompensa, não é exigido menos que o justo. Tudo certo. Agora nós podemos fazer mais que isso. Mais que isso. É interessante você ver irmãos sendo generosos com a igreja, com outros irmãos. E você vê pessoas sendo mesquinhas, irmãos. Ao ponto de achar que, não. Já falei para você, se você já pensou se a gente tratasse a questão do dízimo e da oferta como algo mais... Tudo aqui é compro com o dinheiro que você dá para essa igreja. Tudo que é feito com dinheiro. E uma máxima é o seguinte, irmão, se a gente tem gente para trabalhar, vamos fazer. Tem dinheiro para fazer? Tem, então vamos fazer. Não tem? Acabou, irmão, não tem conversa. Não vamos fazer. Então, haja com generosidade. Abre aí, Mateus capítulo 20. Terminei. Preciso de 3 minutos. Alguém me dá 3 minutos? Quem me dá 3 minutos, levanta a mão. 3, 6, 9, já deu até mais. Mateus capítulo 20. Eu vou mostrar para você a generosidade. Bota aí, irmão. Da forma que der aí. Mateus 20 diz assim, olha só. E esse primeiro verso é muito importante. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. O reino de Deus é semelhante a tudo isso que eu vou ler para você da agora em diante. Vamos lá. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, 1 denário era o justo, era o salário mínimo da época. Cadê? E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído de novo o dono da vinha, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês ficam desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Então pronto, está aí. Agora vamos lá. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros que foram procurados. Agora vamos lá. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Ora, se o expediente acabou 6 horas da tarde, o cara que entrou 5 ganhou um salário mínimo, então meu patrão vai me dar bem mais que isso que trabalhou o dia inteiro. Vamos lá. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a fazer o quê? Murmurar contra o dono das terras, dizendo:
Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Olha a prova que o expediente era até 6 horas, está vendo? Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom, porque eu sou generoso, porque a minha forma de agir não é tão somente com base na justiça, mas com base na generosidade. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Irmãos, generosidade. Se você quiser recompensar alguém, o peso da balança deve ser o da generosidade. Pode ser o da justiça, e Deus te abençoe por isso. Mas haja com generosidade no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.